Muito bem, pessoal, muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos hoje, quarta-feira, 10 de maio, 7h01 da manhã, começando o nosso Desperta ICL. Para quem não sabe, este programa vai ao ar toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, ou seja, todos os dias da semana, os dias úteis, assim dizendo, né? Se bem que final de semana é dia útil também, né? Na verdade, é dia útil pra gente não fazer nada, né? Quando dá. Trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente, claro, não vai ficar só lendo notícia por aqui, a gente vai ler, dar contexto, explicar, que é o que fazemos todos os dias. Se você puder, tá chegando aí no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram, na Twitch, no Twitter, onde quer que você esteja acompanhando este programa, pode ficar por aí, fica tranquilinho, fica sentadinho, só que, se você puder, pegue o link e compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas, com os seus colegas, com os seus camaradas, né? Lá nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, nas suas redes sociais, para a gente fazer a nossa audiência subir cada vez mais aqui. Esta semana estamos fazendo Senhor Jimmy. Um mês. É isso? Sexta-feira, então, ou seja, daqui a 2 dias, este programa completa um mês. Estamos muito felizes, audiência bacana, a galera participando bastante do chat, mandando várias dicas, inclusive de e-mail, comunicação internacionais, para a gente ficar de olho, né? A gente está fazendo um filtro um pouco maior para não ficar sempre nos mesmos, né? Não ficar rodando sempre na mídia, chamada mídia hegemônica, mas claro que a gente vai olhar o que está rolando na mídia hegemônica também, para saber o que pensa, né? Como está noticiando as coisas, né? Aqui a gente não vai ignorar o que acontece no New York Times, porque a gente não é maluco, né? A gente vai lá, quem ignora o que acontece na mídia hegemônica é o pessoal da extrema-direita, né? E aí fica vivendo na bolha deles lá. Aqui não, aqui a gente vai olhar, vai analisar, vai pensar juntos, vai dar contexto, tá? Temos bastante coisa hoje no programa, mas antes de mais nada, eu quero dar 2 serviços aqui, né? Ontem foi um dia bem pesado, né, gente? Assim, para mim, particularmente, o serviço aqui do velório do David Miranda, o deputado, né, ex-deputado David Miranda, ativista social, pai, marido, né, casado com o Glenn Greenwald, jornalista, né, todo mundo conhece o Glenn, do caso Snowden, do caso Vaza Jato, meu amigo, né, temos uma relação muito próxima há muito tempo, fiquei bastante chocado ontem, infelizmente o David nos deixou, estava já internado há um bom tempo aí, já 8, 9 meses, né, de internação, com um problema de saúde, aquela coisa de internação, para quem sabe, já teve familiar, né, são altos e baixos, cada dia um dia, tem dias que são mais esperançosos, tem dias que são menos. Nas últimas semanas a gente tinha uma esperança do David conseguir, inclusive, sair do hospital, mas essas coisas são imprevisíveis, infelizmente. O David teve uma piora muito grande no quadro nas últimas 48 horas e ontem o Glenn anunciou o falecimento do David. Então, quem quiser hoje estiver no Rio de Janeiro prestar uma homenagem para ele, né? O velório do David Miranda vai ser na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O deputado aqui está noticiando da Agência Brasil, né? Morreu após 9 meses internado. O corpo do ex-vereador David Miranda, falecido na manhã desta terça-feira, portanto ontem, será velado no hall do Palácio Pedro Ernesto, sede do Poder Legislativo Municipal. O velório será público, né? Então vai acontecer hoje, quarta-feira. Foi uma decisão familiar, né, para fazer o velório, né, como uma homenagem pública ao David no dia do aniversário do David. O David hoje completaria 38 anos, né? Então o Glenn tomou essa decisão também com a família para fazer no mesmo dia, né? Então, quem quiser comparecer no velório para prestar suas homenagens, né? O David foi um ativista muito importante, um cara que veio de baixo, teve uma vida muito, muito difícil, né? E conseguiu ter uma ascensão meteórica na política muito importante, um representante do que o Brasil cada vez precisava mais, né? Na Câmara, em Brasília, e no ano passado, infelizmente, não conseguiu concorrer à reeleição porque já estava hospitalizado, né? Uma decisão, inclusive, muito dura tomada pelo Glenn, né, de retirar a candidatura do David, porque o David não teria condições de concorrer, de fazer campanha, né. Então o velório acontece hoje das 14 às 17 horas, a cerimônia será aberta ao público. O David Miranda estava internado, então, há 9 meses, em uma unidade de tratamento intensivo, né, e segundo seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, morreu em paz,
cercado por nossos filhos, família e amigos. Então é isso, gente. Queria mandar aqui um abraço afetuoso para o João, para o Jonathan, para o Glenn, né? A família toda do David, todo mundo que fica. Não é um momento fácil, é uma coisa bastante inesperada, né? Tão jovem, tinha muito ainda para dar para o Brasil, mas a gente vai lembrar da história que ficou também, né? O David foi um cara muito importante em acontecimentos chaves que aconteceram não só no Brasil, mas no mundo, né? O David foi um cara importante também no caso Snowden, né? Trabalhou com o Glenn na época, né? E foi um dos caras que ajudou aí a segurar o Brasil nesses anos tenebrosos que a gente teve por aí, né? Fazendo a militância dele, fazendo a política dele e defendendo as pautas que ele defendia. Então, fica aqui o meu abraço afetuoso e desejo de paz para todo mundo, tá? Outro serviço também, bastante triste, né? Como eu falei ontem, foi um dia bastante pesado, né? Corpo de Rita Lee será velado nesta quarta-feira no Planetário, no Parque Ibirapuera, chamado pela cantora de Floresta Encantada. Então, também, para quem quiser se despedir da Rita Lee, todo mundo deve ter visto a notícia ontem, né? A despedida da cantora Rita Lee ocorre nesta quarta-feira também, né? Só que em São Paulo, no Planetário do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O corpo chegou ao local por volta das 5 horas da manhã. A cerimônia será aberta ao público das 10 ao meio-dia, tá, gente? Cerimônia bastante restrita, né? Depois vai ter uma cerimônia fechada. O desejo da Rita Lee era a cremação, né? Então essa cerimônia pós-cerimônia pública vai ser uma cerimônia fechada só para familiares, amigos mais próximos, onde se vai proceder então a cremação. Então, para quem quiser se despedir da Rita Lee, tem um tempo bastante curto, hoje das 10 ao meio-dia. Às 6h30 da manhã, fãs da cantora já começavam a chegar e esperar sob chuva na fila. Aqui, conforme o desejo de Rita Lee, seu corpo será cremado. A cerimônia de cremação será reservada aos familiares e amigos, como eu acabei de falar aqui, né? Em sua primeira autobiografia, a cantora escreveu um capítulo sobre a relação que tinha com o local, né, do Parque Ibirapuera, chamado por ela de Floresta Encantada, um lugar ideal para montar um pequeno acampamento e realizar piqueniques aos domingos, né? Então, por isso que o velório, a decisão da família foi que o velório fosse lá, então para os fãs também poderem passar e se despedir. Então, quero mandar também um abraço afetuoso aqui para a família da Rita, para os filhos, para o Roberto de Carvalho também, que é um cara, a gente não conhece, né, as pessoas no íntimo, assim, a gente vê muitas figuras públicas, né, o Roberto é um cara que eu tive o prazer de conhecer aí, um dos amigos que a pandemia, né, me deu por essa proximidade digital que a gente teve, um cara sempre ligado também no que estava acontecendo no Brasil, sempre posicionado, sempre preocupado com as questões da pandemia, da política, com o que a gente viveu nos últimos anos, né, o Roberto sempre ligado no programa que eu e o Reinaldo Azevedo fazíamos em um aplicativo de áudio, né, o Clubhouse. O Roberto estava toda terça-feira lá, ouvindo as entrevistas, participando, né, um cara que a gente se aproximou, e um cara doce, gentil, ficou com a Rita 4 décadas, né, é o parceiro dela, autor de 80% dos hits que foram cantados pela Rita Lee. Tá o Roberto ali, né, um cara talentosíssimo, tem ouvido absoluto, né, toca tudo, piano, guitarra, violão, e uma pessoa maravilhosa, incrível, amou a Rita, cuidou da Rita até o final. Então, Roberto, um beijo para você também, cuide-se, paz, e a gente vai honrar essa história da Rita Lee, né, que foi sem dúvida uma grande embaixadora da alegria, né, da loucura, essa loucura boa do dia a dia, né, foi uma pessoa muito livre, né, a Rita Lee, foi quem quis, de fato, né. Então tá bom, gente, despedidas do David, então, no Rio de Janeiro hoje, né, a partir das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde, despedida pública da Rita Lee hoje, das 10 da manhã até o meio-dia, lá no Parque Ibirapuera, e no caso do David, vai ser no Palácio Pedro Ernesto, sede do Poder Legislativo Municipal. Tá bom? Muito bem. Quem é que está assistindo o programa aí pode mandar também, né, os seus coraçõezinhos nos comentários, né? Desejo de paz, desejo, né, que as pessoas consigam absorver esse momento. Não é nada fácil, né? Eu sei muito bem como são essas coisas. Quem perdeu aí familiares também sabe muito bem como são essas coisas. Então, mandem aí as suas energias. Acho que ajuda bastante, né, gente? Tá bom? Mandem nos comentários.
Vamos lá para a capa da Folha de São Paulo de hoje, manchete principal da Folha de São Paulo, PL das fake news. A Anatel faz lobby para regular Big Techs e cogita criar estrutura contra as fake news. Como a gente vem explicando aqui nos últimos tempos, né? Esse projeto deve voltar à discussão na próxima semana, discussão pública, que é quando o Arthur Lira volta de uma viagem, mas existe uma grande dúvida em relação a esse projeto. Primeiro, não sabemos que projeto vai chegar lá no final da votação. Não sabemos. Virou uma incógnita porque o projeto ele recebeu 90 emendas, né? Então, e tem muitas forças ocultas trabalhando para tentar destruir esse projeto, para tentar deixar ele confuso, para tentar deixar ele eventualmente, inclusive, invotável, tá? Essas forças não são nem tão ocultas assim e são operadas no Brasil principalmente pelo Facebook, né? A empresa Meta do Facebook e a empresa Alphabet do Google, tá? A questão é que o projeto inicial previa que, depois de votada a lei, haveria uma espécie de agência reguladora para colocar a lei em prática, né? E para fiscalizar a aplicação da lei. Como no Brasil a gente tem, né? A Agência Nacional de Águas, a Anatel de Telecomunicações, né? A Agência Nacional de Mineração. A gente tem várias agências nacionais, né? A Agência Nacional de Aviação, a ANAC, né? O que faz a ANAC? A ANAC ela cuida para que os aeroportos e as companhias aéreas estejam cumprindo uma série de determinações, né? Que foram reguladas através da lei e regulamentadas depois, né? Regulamentadas as leis que foram criadas, né? Então, o grande problema desses meios digitais é que nós não temos sequer a regulação. Vocês imaginem aeroportos e companhias aéreas sem regulação, ou seja, sem leis específicas que regulam o funcionamento de aeroportos e de companhias aéreas. Vocês imaginam? Você teria coragem de voar num avião? Você teria coragem de ir para um aeroporto, embarcar num avião, se o setor de aviação no Brasil não fosse regulado, ou seja, não tivesse determinações, você tem que fazer assim, assim, você tem que cuidar do avião dessa maneira, o combustível tem que ser esse, o controle de abastecimento tem que ser assim, a manutenção tem que ser assado, a quantidade de pessoas tem que ser desse jeito, o período de descanso dos comandantes tem que ser X horas, então tem que voar tantas horas e descansar tantas horas, o mesmo vale para os comissários de bordo, os controladores de voo têm que trabalhar tantas horas, tem que fazer rotina assim, assado, isso é regulação de um setor da economia, tá? No caso, estou dando exemplo aqui da aviação, né? E aí, a aviação tem uma agência reguladora, né, chamada ANAC, que cuida para que essas coisas sejam cumpridas. E caso não sejam, aplica eventualmente multas aos aeroportos, às companhias aéreas, às empresas que trabalham em aeroportos, etc. e tal. Gente, é isso que está se tentando começar a fazer com o PL 2630 no que tange às plataformas e redes sociais todas, tá? E, obviamente, essas grandes empresas do capitalismo global não querem regulação, porque quanto menos regra, via de regra, mais lucro, né? E aí um grande debate é quem é que vai ser o responsável por cuidar dessa legislação caso ela seja aprovada, tá? Então, inicialmente, o PL 2630 tinha uma ideia de criar uma nova agência reguladora. Isso foi tirado do texto porque tinha uma avaliação do deputado Orlando Silva de que o texto não seria aprovado com essa nova agência reguladora. E agora está se tentando voltar com essa ideia e a Anatel é a agência reguladora que já existe, que cuida das comunicações, das telecomunicações, que está se colocando na frente para ser também a que cuidará da aplicação da lei do PL 2630. A maioria das pessoas que estuda a fundo esse tema não acha uma boa solução. Já falei com muita gente que participou, inclusive, da construção do texto do PL 2630, não acha uma boa solução, por dois motivos. Primeiro, porque a Anatel é muitas vezes incompetente, leniente ou até mesmo parceira das empresas de telecomunicações no Brasil. Vamos lembrar que é o setor da economia que mais tem reclamação da população, né? É o que mais funciona mal, né? Ou um dos que mais funcionam mal. E segundo, porque a Anatel não tem experiência com esse tipo de tema. Uma coisa é você regular e depois regulamentar e cuidar
para que os cabos de, né, telefonia estejam bem instalados, para que o sinal chegue na casa das pessoas, para que as antenas sejam instaladas nos lugares adequados, com altura adequada, com o raio adequado, que, sabe, isso é uma coisa. E você controlar a informação na rede social é outra. Não são, na verdade, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Como a Anatel está se colocando aqui, outras agências poderiam se colocar, porque não há intersecção visível entre a Anatel e um possível controle e cuidado do PL 2630, caso ele vire lei de fato, tá? Então, por aí que estamos com o PL 2630, você sabe que a gente está acompanhando bastante essa questão e continuaremos, tá? Vamos lá. Rosa Weber, ministra do STF, marca julgamento sobre redes no STF em meio ao impasse do PL das fake news. O STF, na imobilização que aconteceu na Câmara em relação à votação do PL 2630, começou a se mexer, né? Talvez seja pior para as empresas de tecnologia. Elas têm que pensar se elas querem lidar com uma legislação aprovada e previsível ou se elas querem lidar com um tribunal imprevisível. O STF é um tribunal imprevisível. A gente não sabe o que vai ser desses julgamentos. Aqui, nesse caso, está se julgando um artigo do Marco Civil da Internet que diz justamente que as plataformas são neutras e não têm responsabilidade por conteúdos postados por terceiros. O STF vai julgar isso. Talvez considere que isso seja improcedente. E aí vai abrir um flanco judicial contra as empresas onde não há muita previsão legal, onde as empresas não têm muito como se escorar, né? O PL 2630 traz previsão legal. Se você discorda de um conteúdo, se você quer denunciar um conteúdo, você tem prazo, a plataforma tem prazo, você pode recorrer, a plataforma tem que explicar para você por que é que vai remover ou não aquele conteúdo. Isso aí tudo pré-judicial, tá, gente? É isso que a lei tenta fazer. Então, executivos do Google e do Facebook, abram o olho com quem vocês querem lidar daqui para frente, tá? Muito bem. Outro destaque da Folha de São Paulo: assembleias fazem ofensiva contra o MST com ameaças de sanções e CPI nos estados. Nesta legislatura foram apresentados ao menos 24 projetos que criam punições a quem invadir terra. Isso aqui vem na carona da CPI do MST, que já foi aprovada pelo Arthur Lira, colocada em votação na Câmara, e deve ter os nomes dos parlamentares indicados nas próximas semanas. Muito provavelmente o relator da CPI do MST seja Ricardo Salles, o ex-desministro do meio ambiente do governo Bolsonaro. Então vocês imaginem para que lado vai caminhar essa CPI. Olha, esquerda brasileira, fiquem atentos, hein? Fiquem bastante atentos nesse negócio aí. É uma CPI que pode andar meio de lado, ninguém vai olhar, porque vai ter a CPI do 8 de janeiro. Sei não, hein? Destaque da Folha de São Paulo também, claro, a carreira da Rita Lee, né? Tem aqui charge da Laerte, tem discografia, né? A Folha traz bastante material, curiosidade sobre os álbuns, jornalista que fez pichação para a Rita Lee ganhou peixe beta da cantora, uma pichação na frente da casa, né? Da Rita Lee, da casa que a Rita Lee havia morado, né? No começo da carreira, tá? Então, bastante material hoje na Folha de São Paulo e na imprensa em geral sobre Rita Lee. Vamos lá para a capa do portal UOL, que é do mesmo grupo Folha, que é do grupo PagSeguro, portanto é um grupo que lida com o mercado financeiro, né? Tanto a Folha quanto o UOL não são, como se convém chamar, editores puros, né? São empresas que são, a cabeça da empresa é um banco, né? Sempre importante a gente saber disso. Aliás, tem o destaque do banco logo aqui em cima no UOL, né? A Anatel faz lobby para regular Big Tech e propõe estrutura contra fake news. A manchete do UOL é a mesma da Folha, já mostrei para vocês, né? Muitas vezes a manchete do UOL, ela vai para a Folha, inclusive, tá? Olha aqui, ó, vai direto para a Folha, né? Porque são o mesmo grupo econômico. Traz também aqui na capa do UOL um destaque sobre a Rita Lee. Rita Lee provou ser possível andar com os meninos e fazer o que queria, né? A Rita Lee teve sempre uma relação muito conturbada e eu diria tóxica, inclusive, né,
com os homens da carreira dela antes de conhecer o Roberto de Carvalho, né, que foi o grande amor da vida dela e com o qual, grande parceiro musical, com o qual teve 3 filhos e tal, mas antes de conhecer o Roberto, quem conhece a carreira da Rita, leu a autobiografia dela, vê entrevistas dela, sabe como o pessoal dos Mutantes, o pessoal do Tutti Frutti tratava a Rita, né, e tratava muito mal, inclusive a Rita com um talento 800 mil vezes maior do que todos esses machos que se achavam os tais, né, a Rita sempre muito maltratada por essa galera dessas bandas no começo da carreira, claro, mulher, né, no meio dessa macharada do rock, né, visionária, grande compositora, genial, os caras obviamente não aguentavam ali, né, e aí a coisa batia, né, foi expulsa dos Mutantes, né, teve problemas também no Tutti Frutti, né, isso tudo descrito por ela em entrevistas e em livros, né, então essa parte da vida da Rita também é uma inspiração, né, como ela conseguiu vencer todas essas barreiras no meio musical na época, que era muito forte. Já é hoje, vocês imaginam na época, né? A UOL, Rita Lee disse que não ouvia os próprios discos. Jogo pela janela, a Rita Lee é sempre muito debochada também, né? E aí traz uma coisa de curiosidade sobre a Rita Lee aqui, o que talvez você não saiba, né? A Rita Lee compôs músicas para a Xuxa, etc e tal. Aos 29 anos, Rita Lee zombou da MPB e foi chamada de velha coroca, enfim, aquelas fofocas do jornalismo, né, que às vezes são também bastante inúteis, né, do ponto de vista geral. Outro destaque do UOL aqui, a Carolina Brígido, na coluna dela, fala que senadores travam indicação de Zanin ao STF. Vamos ler rapidamente aqui, a vaga em aberto do STF, atualmente é a vaga que pertencia ao ministro Lewandowski, né? O Lewandowski já deixou o STF, essa vaga permanece em aberto. E aí a Carolina Brígido traz para a gente aqui, um grupo de senadores articula o adiamento da indicação do advogado Cristiano Zanin ao STF para o próximo semestre. Integrantes do governo foram avisados de que, se Zanin for indicado agora, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado não vai agendar a sabatina imediatamente, o que causaria constrangimentos ao presidente Lula e ao advogado. Lembrando que o Zanin é advogado pessoal do Lula, né? A intenção dos senadores é pressionar Lula a indicar o substituto de Ricardo Lewandowski junto com o ocupante da vaga que será deixada em outubro por Rosa Weber. Esse ano, então, abre 2 vagas para o STF, tá, gente? Abriu a do Lewandowski, está aberta, né? O Supremo, por enquanto, está desfalcado, né, de um ministro, e a Rosa Weber sai esse ano também, então o Lula vai indicar 2 pessoas para o STF esse ano, né? Com isso, a cadeira destinada a Zanin ficaria vaga por mais 5 meses. Contrariados, os emissários de Lula tentam negociar outra saída para o impasse com os senadores. Com essa estratégia, os parlamentares querem que Lula ceda aos apelos para indicar para a vaga de Rosa Weber o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O principal articulador da manobra seria, claro, Davi Alcolumbre, né? Para quem não sabe, Pacheco e Alcolumbre é tudo a mesma coisa, né? Procurado pela coluna por meio de assessoria de imprensa, o ex-presidente do Senado não se manifestou. Nos arredores de Lula, traz aqui a Carolina Brígido lá no UOL, a avaliação é que a chance de Pacheco ficar com a vaga de Rosa Weber é 0. O desafio agora é criar um ambiente no Senado para que a sabatina de Zanin seja agendada. Antes de ser concluída essa negociação, a nomeação do substituto de Lewandowski ficará em suspenso. Antes da aposentadoria de Lewandowski, o último ministro a ser nomeado para o STF foi André Mendonça, na vaga de Marco Aurélio Mello. O então presidente Jair Bolsonaro anunciou o nome do advogado-geral da União em julho de 2021, no mesmo dia da aposentadoria do Marco Aurélio. Ainda assim, passaram-se 5 meses até que então o Mendonça tomasse posse e o atraso ocorreu devido a pressões de senadores. O Senado que faz a sabatina, né, gente? O Senado, no fim das contas, aqui aprova, né, se o candidato ao STF pega essa vaga ou não. O que acontece é que essas negociações, elas acontecem antes, tá? Então, nenhum presidente vai indicar um candidato ao Senado, se chegue lá, e que tenha risco de ser derrubado pelo Senado, um candidato ao STF, perdão, né? Então, quando acontece a sabatina, já há um acordo de que o candidato será aprovado e a vaga do STF será do candidato, tá? É assim que funciona desde sempre, na verdade, né? Então, a ver o que vai acontecer, né? Muita gente de esquerda, de movimentos de esquerda, né, de movimentos de rua, de militância organizada, não gosta da indicação do Zanin, né? Por 2 motivos principais. Acredita que não é de bom tom, como diz o meme, né? Pode, Jimmy.
indicar o Zanin? Pode. É de bom tom? Não é de bom tom, né? Então é isso que diz uma parte bastante expressiva, né, da militância de esquerda no Brasil. Não é de bom tom você indicar o seu advogado para o STF, tá? Não estou colocando aqui em questão se o Zanin é competente ou não, se é um jurista, se tem notório saber ou não. Acredito que tem, é um advogado há muitos anos, né? Já lidou com causas muito difíceis, conhece o STF, isso não está em questão. Estou dizendo que boa parte da militância de esquerda do Brasil não acha de bom tom o presidente indicar o próprio advogado, tá? E é um argumento bastante sólido, inclusive, a ser considerado, né? E outra coisa que muita gente advoga que seja uma mulher, e sobretudo uma mulher negra no STF, a ocupar essa vaga, né? Então ficam essas pressões em cima do Lula, que no fim das contas é quem vai indicar o próximo candidato ao STF, lembrando que serão 2 esse ano, tá? Chico Alves, lá no UOL também. Tacla Duran acusa procurador da Lava Jato de receber propina de doleiros. Em um depoimento feito ontem ao juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara, lembrando que o Eduardo Apio é o substituto do Sérgio Moro, né? Teve o juiz antes dele, mas ele é o cara que ocupa a vaga do Sérgio Moro hoje e que toca ainda os processos da Lava Jato. A Lava Jato acabou enquanto grupo, né, enquanto turma, né, enquanto marca de procuradores e delegados da PF e tal, isso aí acabou, mas os processos que foram herdados da Lava Jato, vários deles ainda continuam, né? Então, em depoimento feito ontem ao juiz Eduardo Apio, que trata dos processos originados na Operação Lava Jato, o advogado Rodrigo Tacla Duran acusou o ex-procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, de receber propina para que doleiros não fossem processados pela Força Tarefa. Acusação gravíssima do Tacla Duran. De novo, mais uma. Vou repetir pela 1000ª vez. Enquanto parte da Lava Jato, ainda instalada no sistema, tentar impedir que o Tacla Duran volte para o Brasil sem risco de ser preso, possa dar o seu depoimento e apresentar suas provas, isso aqui vai continuar acontecendo, tá? O Tacla Duran fazendo uma outra acusação gravíssima, dizendo que o segundo principal procurador, podemos chamar assim, o Carlos Fernando, depois do Deltan Dallagnol, era o cara que mais aparecia na Lava Jato, né? Acusando o Carlos Fernando de receber propina de doleiros, tá? Para que não fossem processados pela Força Tarefa. Na participação por videoconferência feita da Espanha, onde mora, Tacla Duran disse que o doleiro chinês naturalizado brasileiro Hu Yusheng pagou $500 mil a advogados que integravam o esquema. Ele não foi processado em Curitiba, esse doleiro, né? Essa proteção era praticada mediante a cobrança de uma taxa para que o Dr. Carlos Fernando se comprometesse à não persecução penal desses doleiros que participavam da mesada, entre eles o Vu, esse doleiro, né? Explicou o Tacla Duran na audiência. Ele passou a ajudar a pagar esse valor todo mês por muito tempo. Carlos Fernando dos Santos Lima atuou por 4 anos na Força Tarefa do Ministério Público Federal, que protagonizou a Operação Lava Jato, e muitos dizem que ele seria um dos principais estrategistas do grupo. Muitos dizem não, ele era de fato, né? Apesar de Deltan Dallagnol, hoje deputado, ter conseguido maior visibilidade. A coluna tentou contato com o procurador, né, mas não obteve resposta. A informação e os dados fornecidos sobre as contas bancárias em que teria havido movimentação de propina foram encaminhadas pelo juiz da 13ª Vara para a Superintendência da Polícia Federal no Paraná, com o objetivo de abertura de investigação. Ou seja, o Tacla Duran fez essa denúncia. Essa denúncia, ela é bastante semelhante às outras denúncias que ele já fez, porque ela envolve escritórios de advocacia, tá? As denúncias do Tacla Duran, elas passam pelo envolvimento de escritórios de advocacia, porque teve, de fato, uma indústria da delação premiada em Curitiba. Escritórios que eram conhecidos, tá, por ter uma proximidade da Procuradoria, do Ministério Público Federal do Paraná, e serem os advogados que faziam ali o meio-campo para pegar pessoas que estavam sendo perseguidas pelo MPF e fechar a delação. Então, denúncia do Tacla Duran, grosso modo, o MPF pressionava
Essas pessoas sentiam-se pressionadas, inclusive com prisões e perseguições. Essas pessoas procuravam alguns advogados. Esses advogados eventualmente falavam, não, a gente vai fazer a sua defesa, a gente vai se defender disso. Mas no meio do caminho apareciam outros advogados, que eram esses advogados de delação premiada, e falavam, olha, não adianta você brigar, você vai perder, então vem aqui comigo que a gente vai fazer uma delação premiada. E aí você entrega coisas para a procuradoria e você tem aqui alguns benefícios. Tá? O Tacladura denuncia que, para além disso, haviam negociações paralelas com esses escritórios que melhoravam a condição dos futuros réus perante a justiça, de modo, obviamente, ilegal, mediante pagamento de propina. Agora ele denuncia que isso estava acontecendo e que parte da propina iria parar no bolso de um procurador da Lava Jato, o Carlos Fernando. De novo, enquanto vocês não permitirem que o Tacla venha para o Brasil, preste depoimento, sem o risco de ser preso, e apresente ou não as provas, isso aqui vai continuar acontecendo, tá? Então é isso. Vamos ver o que aparece, né? O Tacladura entregou documentos para o juiz e o juiz encaminhou esses documentos para a investigação da Polícia Federal. Vamos lembrar aqui uma reportagem publicada em 24 de fevereiro de 2021. Essas denúncias não são novas, tá? Januário, você sabe alguma coisa sobre isso? Doleiro dos doleiros mudou delação para inocentar o procurador da Lava Jato a quem dizia pagar propina. O doleiro dos doleiros, né, conhecido assim, né, o Dario Messer, mudou sua versão sobre o alegado pagamento de propina ao procurador Januário Paludo, ex-integrante da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, após conseguir uma delação premiada que o livrou temporariamente da cadeia e lhe garantiu ao menos 10 milhões de reais em bens, segundo uma conta do próprio Ministério Público Federal. A suspeita de que Paludo recebeu propina para proteger Messer a partir de 2005, no caso Banestado, está na primeira proposta de delação premiada do doleiro. A colaboração dele foi assinada pela Lava Jato e homologada pela Justiça, mas sem o trecho que levantava suspeitas contra um dos principais integrantes da Força Tarefa Paranaense. Ou seja, isso aqui é matéria da série de matérias Vaza Jato, assinada aqui pelo Vinícius Konchisky e pelo Rafael Neves, publicada em fevereiro de 2021, que dá conta que o que a própria Lava Jato chamava de o doleiro dos doleiros, né, o Godfather dos doleiros, né, o cara que tinha feito mais transações ilegais, o cara que tinha gerado mais dinheiro, que atendia mais corruptos. Esse cara se apresentou para a Lava Jato para fazer uma delação premiada. Na sua primeira proposta de delação premiada, ele colocou ali um fato, né, que indicava que um dos procuradores da Lava Jato, Januário Paludo, o mais antigo procurador do grupo, né? Tanto é que o grupo de Telegram no qual eles conversavam era o Filhos de Januário, tá? O doleiro indicou ali que o Januário Paludo poderia ser um dos alvos de propina dele, do próprio doleiro. Para quê? Para aliviar a sua barra na hora da denúncia e para que ele ficasse com bens avaliados pelo próprio MPF em 10 milhões de reais. O que é que aconteceu quando o Dario Messer fechou a delação? Essa parte da denúncia em relação a possível propina para o procurador Januário Paludo desapareceu. Tá? Então, gente, de novo, a gente está lidando aqui com fatos. Isso aqui é um fato documental do MPF. Não é que alguém ouviu dizer, não é o que eu acho. Isso aqui não é o que eu acho. Isso aqui, num primeiro documento, tinha uma denúncia dizendo que o procurador poderia estar sendo corrompido com propina para aliviar a barra de um doleiro e deixar o cara milionário, não tomar os bens dele, não tomar tudo, não sequestrar tudo, e na hora de fazer a delação, essa parte da denúncia sumiu. É disso que se trata. O Tacladura está fazendo uma denúncia que vai no mesmo caminho, né? Olha que os caras usavam escritórios de advocacia, que propunham essas delações premiadas aí, mas tinha uma negociação à parte para que a delação premiada ficasse mais doce, para que eu pegasse menos cadeia, né? Para que eu conservasse meus bens, para que eles não sequestrassem tudo que eu tenho, manter meus carros de luxo, minha casa, para que eventualmente fizessem vista grossa para uma conta que eu tenho lá nas Bahamas, lá na Suíça, lá não sei onde. Essa aqui vocês não peguem essas aqui, não peguem essas. É isso que o Tacladura está falando. Essas são as denúncias do Tacladura.
de que havia uma indústria de delação premiada paralela, pirata, no meio da Lava Jato, e que essa indústria envolveria, inclusive, propina para procuradores, tá? Então, é disso que se trata. Eu quis mostrar essa matéria, que é uma matéria mais antiga, que vai para o mesmo caminho. Essa matéria aqui não depende do Tacla Duran. Essa matéria do Intercept não depende do Tacla Duran. Essa matéria está documentada, tá? Essa matéria aqui é anterior às denúncias do Tacla Duran mais recentes. Isso aqui a gente está falando de 2021, tá, gente? E aí tem vários diálogos aqui que se vocês quiserem, podem ler e se inteirar melhor, né? Tem as versões conflitantes do Januário Paludo, tem as conversas aqui, né? Então, veremos as cenas dos próximos capítulos em relação a esses casos. Vamos lá, capa do jornal o Globo de hoje. Principal manchete, coluna da Malu Gaspar. Manobras de Fachin e Toffoli no STF preparam terreno para Lula indicar Zanin. Mudanças de turmas colocam o julgamento da Lava Jato longe das mãos do ex-advogado do presidente. O que é que traz a Malu Gaspar aqui? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não oficializou a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga de Ricardo Lewandowski, mas alguns ministros já têm se movimentado para pavimentar o caminho da provável escolha. A manobra executada nesta terça-feira por Edson Fachin, que decidiu enviar as reclamações da Vaza Jato para o colega Dias Toffoli, fazendo uma interpretação distorcida do regimento da corte, foi o último lance de uma sequência que visa diminuir a preocupação da classe política com o possível impedimento de Zanin para julgar os casos da Operação Lava Jato. O primeiro veio de Toffoli, que desde a ascensão de Lula na campanha eleitoral vem tentando se reaproximar do petista. No final de abril, Toffoli decidiu mudar da primeira turma do STF para a vaga de Lewandowski, deixou na segunda turma o colegiado responsável por julgar os casos da Lava Jato, né? Com essa movimentação, o Toffoli fez com que o advogado pessoal de Lula, caso seja indicado, vá para a primeira turma, onde se abriu uma vaga, e não para o colegiado da Lava Jato. O que a Malu Gaspar está reportando aqui, né? Que o Fachin e o Toffoli estão tentando fazer com que esse próximo ministro do STF, seja ele o Zanin ou não tenha contato direto com a maior parte dos processos da Lava Jato, tá? Então, é isso que a Malu Gaspar traz aqui. Com manobras que são mais ou menos controversas, no mínimo, né? Porque a casa tem um regimento, né? E esse regimento, como a gente viu aqui, algumas vezes, né? Tem gente que pula o muro do regimento, né? O STF e suas imprevisibilidades previsíveis, né? Mais da capa aqui do Jornal Globo, para entender o 8 de janeiro. Da minuta de Torres a áudios do Zap, 4 momentos que evidenciam o golpismo que orbitava Bolsonaro. Ex-presidente e seus aliados estão no centro de conspirações contra o resultado das eleições. O Jornal Globo está trazendo aqui, claro, a repercussão dos novos áudios que foram publicados pela CNN Brasil, mostrando que duas militares muito próximos de Bolsonaro, Elcio Franco e Ailton Barros, conversavam sobre a vontade deles, e resta saber se era só deles, né? Se eram só dois amalucados ali falando, ou tem mais gente envolvida nisso. A gente sabe que ao menos mais uma pessoa envolvida nisso, né? Que é o tenente-coronel Cid. Planejavam que o presidente eleito Lula, depois das eleições, já vencidas pelo Lula, não tomasse posse. E o planejamento incluía usar uma brigada de operações de Goiás, de Goiânia, e conforme disse o Ailton Barros nesse diálogo de ontem, publicado ontem, na verdade, 1.500 homens para fazer o quê? Para dar início, fazer a fagulha inicial a um golpe de Estado, né? Não importa se esses caras parecem uns birutas, uns malucos, se eles foram descuidados, né? Porque muita gente fala, nossa, mas acho que isso não é verdade, os caras não iam fazer tentar um golpe de Estado pelo WhatsApp, né? Imagina. Gente, isso é o mesmo que falar que a Lava Jato não deixaria 3 anos e meio de conversas no aplicativo Telegram. E deixou. As pessoas são mais descuidadas do que vocês imaginam. Mesmo as que estão fazendo coisa errada, que deveriam ser cuidadosas, não são. Porque a sensação de poder,
a sensação de impunidade, ela sempre reina, ela é muito grande. As pessoas se acham intocáveis quando elas estão nessas esferas de poder, quando elas estão lá em cima. Elas acham que nada nunca vai acontecer com elas. Então elas tomam a liberdade de fazer o quê? Vamos aqui planejar um golpe de Estado pelo WhatsApp. Tá? Não interessa se esses caras aí, Elcio Franco, o Mauro Cid, o Ailton Barros, não interessa se eles são malucos, se eles são descuidados, se eles são patetas, se eles parecem um comando maluco do Dedé, se eles são os trapalhões, não interessa. Isso pouco importa. O que importa é o conteúdo do que estava sendo dito ali, né? E agora a Polícia Federal vai continuar as investigações para ver se, além dessas pessoas, tinha mais gente envolvida nesses casos. Muito bem, a capa do Globo também traz uma homenagem a Rita Lee, né? A deusa rainha do rock. Tenho a sensação de me autoparir. Leia trechos inéditos da autobiografia, da outra autobiografia, em que a Rita Lee conta a luta dela contra o câncer. A Rita Lee já lançou uma autobiografia uns anos atrás, né? Foi um best-seller, vendeu pra caramba. O livro é muito engraçado, muito... conta a história da Rita, mas é muito debochado. É a cara da Rita Lee, né? Debochado, engraçado, autoirônico, fala mal de um monte de gente também, sabe? É tudo de bom de ler aquele livro. E agora tem um outro livro que a Rita Lee lançou, faz aí uns 10 dias, na verdade, né? Que é um segundo livro autobiográfico, esse eu não li ainda. Muito bem, vamos lá para a capa do Estado de São Paulo. Manchete do Estadão nesse momento: floresta amazônica em pé vale 7 vezes mais do que o lucro obtido com a exploração. É um relatório do Banco Mundial sobre a floresta amazônica. Preservação da região é estimada em ao menos 1,5 trilhão de reais por ano, segundo o relatório. O valor da exploração não chega a 98 bilhões de reais por ano. Outro destaque aqui é uma coluna de opinião do Maurício Godoy, colunista lá do Estadão. A derrota de Boric, né, o presidente do Chile, mostra os limites da esquerda e das escolhas de Lula no Brasil. Ele está fazendo uma análise aqui, a gente falou sobre a Constituição chilena, né? Para lembrar quem perdeu o programa de ontem. O Chile elegeu um novo presidente, né? Na esteira daquelas manifestações que a gente viu acontecer no Chile alguns anos atrás. Caiu o Sebastián Piñera, né? Era o presidente, e venceu o Boric, que é uma coalizão de esquerda, de centro-esquerda. Tem Partido Socialista, Comunista, mas também é uma coisa bem parecida com o que tem no Brasil hoje, na verdade, tá? Essa estrovenga que a gente tem aí, né? Que tem o Alckmin junto com, né? Tem o Alckmin e o Boulos no mesmo, no mesmo caminhão, né? Aí havia uma ideia, que está em pé até agora, de mudar a Constituição do Chile. A Constituição do Chile, ela ainda é da época do Augusto Pinochet, ditador sanguinário e assassino chileno, tá? Fizeram uma assembleia constituinte, uma espécie de, né? Houve uma votação, escolheram os representantes de maioria de esquerda, que representam o bloco, a primeira assembleia, né, do ano passado. E ela apresentou uma Constituição que talvez vale a pena vocês procurarem essa Constituição e lerem ela. É uma Constituição que não foi aprovada, tá? Ela é talvez a Constituição mais progressista e, sei lá, como vocês quiserem chamar, moderna, atinente aos tempos atuais, sei lá, que, assim, ó, acho que a história, que a humanidade já produziu, é um negócio inacreditável, assim, ela é extensa, né, tem centenas de direitos fundamentais, tem muita coisa lá, e trata de direitos indígenas, de direito a acesso à água, ao lazer, horas de trabalho, saúde, assim, ela é muito extensa e bastante específica nos direitos fundamentais. O que é que aconteceu? Essa Constituição foi submetida à votação popular, porque é assim que está funcionando lá, tá? As pessoas votam para escolher os constituintes, né? Os constituintes montam uma Constituição e depois esse documento vai à votação popular, para saber se o povo quer ou não quer aquele documento. Esse documento foi derrotado. Formou-se uma nova Assembleia Constituinte agora. Quem é que levou essa Assembleia Constituinte? A extrema-direita e a direita. Teve mais votos de extrema-direita do que direita. São 50 representantes, se eu não me engano, que vão escrever a nova Constituição.
Mais de 20 são de extrema-direita, e aí compõem com a direita. Ou seja, hoje, a extrema-direita e a direita chilena podem decidir qual Constituição será escrita no país e não depende de consultar a esquerda. Tá? Esse é o ponto em que se está. Depois, essa Constituição vai ter que ser votada pela população. Ela passa de novo por votação popular. Tá? Então, tem muita gente avaliando que o Boric e a esquerda chilena erraram a mão porque escreveram uma Constituição progressista demais, né? Entre aspas, aí, com direitos demais, ampla demais, né? E tocando em vários temas que pegam diretamente as mentes conservadoras e reacionárias das sociedades, né? Vai aí desde direitos, como eu falei, indígenas, de população LGBTQIA+, trans, acesso à água, assim, tem muito, acesso à natureza, tinha direitos fundamentais ali que extrapolavam, assim, na minha visão, no bom sentido, né? Era uma tentativa de constituição quase utópica, de fato, né? E então tem muito analista culpando essa tentativa de quase utopia no Chile, ao fato de que agora a extrema-direita vai controlar a escritura, a feitura da nova Constituição. Eu acho esses argumentos realmente muito engraçados, né? Olha, porque você quis coisas legais demais, então agora apareceram esses malucos de extrema-direita, né? Claro que a política é uma construção, depende de diálogo, você tem que saber também a hora de tirar o pé, né? Você tem que saber o momento político. Bom, estamos nesse momento político aqui, não vai dar para passar esse negócio aqui. Isso aqui ninguém vai votar, né? Então, quem sabe a gente não apresenta isso agora, a gente apresenta uma coisa mais amena ou mais tranquila, e aí a gente faz um primeiro degrau de uma escada que vai ser construindo ao longo do tempo. Tudo bem, eu sei que política é essa construção, mas eu acho muito simplista, para dizer o mínimo, sempre esse argumento de que agora a culpa de ter uma constituinte de extrema direita no Chile é da esquerda. Né? Isso é o mesmo que dizer que foi a esquerda que gerou o Bolsonaro no Brasil. É a mesma coisa. O Bolsonaro só existe porque vocês ficam aí pedindo para indígena ter direito. Né? Eu acho um argumento estapafúrdio no geral, tá? Mas, enfim, né? Opiniões são opiniões. Vamos lá, destaques da Folha do Estadão, é isso, tá, por hoje, tá, gente? Vamos lá dar um giro pela Ásia. Jornal The Japan Times. Qual é o programa que vocês leem Jornal do Japão? Fala para mim. Fala para mim, Jimmy. Tem algum programa que dá para ler Jornal do Japão? Só aqui no Desperta, né, cara? Só aqui que eu acordo às 5 horas da manhã para ler um jornal em língua inglesa editado em Tóquio para trazer matéria para vocês, né? É um negócio realmente que vocês têm que, no mínimo, pegar o link do programa e passar para alguém e falar, ó, quer saber o que está rolando no Japão? Tem que assistir esse programa aqui. E é importante saber o que está rolando no Japão, né? Claro que é. O Japan Times dá um destaque importante aqui, mostrando que as relações entre a China e os europeus, elas, apesar de estarem um pouco estremecidas por causa da guerra na Ucrânia, né? E por causa dos laços da China com o Kremlin, né? Então, teve até umas ameaças nos últimos dias de países europeus eventualmente fazerem algumas sanções a empresas chinesas que poderiam estar, de algum modo, subvencionando ou apoiando a Rússia na guerra, né? Então, você tem lá uma empresa de microeletrônica chinesa que eventualmente está fornecendo chips para a Rússia, e esses chips são usados em mísseis de longo alcance, tá? Estou fazendo um exemplo aqui. Então a União Europeia começou a olhar para essas empresas e falar, vamos aqui pegar vocês e vamos fazer sanções em cima de vocês. Aí a China começou a se movimentar e, na verdade, gente, no fim das contas, o que está acontecendo é o seguinte, o Japan Times traz isso hoje aqui e não é de hoje que a gente está vendo isso, tá? As relações da China com a Europa, elas têm se intensificado. Essa semana chegou em Berlim o ministro das Relações Exteriores chinês, né, o Qin Gang, né, foi confrontado lá sobre a guerra na Ucrânia, sobre neutralidade, né, tem esses confrontos políticos, mas quem é o principal parceiro comercial da Alemanha hoje? A China, né?
Quem é o principal parceiro comercial da maioria dos países europeus e da maioria dos países mundiais, na verdade, hoje? A China. Então, essas relações políticas, digamos assim, de fachada, parecem estremecidas. No fim das contas, o ministro chinês está visitando Berlim hoje. 3 semanas atrás, a ministra de Relações Exteriores da Alemanha estava na China, visitando fábricas, inaugurando fábricas alemãs na China, notadamente uma fábrica de carros da Volkswagen, que está fazendo uma parceria com uma indústria de baterias chinesa para produzir carros elétricos. Então, gente, a China está usando todo o seu soft power também nesse caso, tá? E a gente não pode se enganar e achar que os europeus estão partindo para cima dos chineses. De fato, não é exatamente isso que está acontecendo, tá? Mais um destaque do Japan Times aqui, uma coisa bastante importante em relação à guerra na Ucrânia, né? A OTAN planeja abrir um escritório em Tóquio ainda este ano, tá? Então, vamos lembrar os motivos da guerra alegados pela Rússia. Havia uma expansão muito grande da OTAN, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma organização militar criada para, aspas aí, tá? Proteger a Europa contra a União Soviética no pós-guerra. Foi para isso que a OTAN foi criada. A União Soviética não existe mais. A OTAN não existe mais? Sim, a OTAN existe. Então, na verdade, a OTAN segue existindo para além dos seus propósitos iniciais. O Putin alegou muito isso, a OTAN está se expandindo, está vindo para próximo da nossa fronteira, está instalando bases, mísseis, etc, etc, etc. Bom, não deu muito certo os planos do Putin de tentar empurrar a OTAN de volta para o oeste, né? Porque a gente viu países da Escandinávia assinando tratados para entrar na OTAN, e agora a OTAN anuncia que o Japan Times está abrindo um escritório, inclusive em Tóquio, né? Que nada tem a ver com evitar o avanço do comunismo lá, militar para aqueles lados, né? Então, de novo, né? Os dois lados políticos desse conflito não é que estão muito interessados também em negociar algum tipo de paz, pelo menos por enquanto, tá? E aí aqui mais uma notícia do Japan Times mostrando que as relações entre a OTAN e o Japão estão sendo fortalecidas nos últimos anos, né? E isso está acontecendo justamente pela guerra na Ucrânia, tá? Então tem uma análise aqui feita pelo Michael MacArthur Bozak, um colunista lá do Japan Times, que está analisando essa questão da OTAN instalando um escritório no Japão. Muito bem, passada rápida na capa do New York Times. Trump is found liable for sexual abuse and defamation. O Trump foi condenado, né, nos Estados Unidos. A gente tem uma matéria na BBC News Brasil em português, para quem quer ler, tratando disso, né? Quais são as acusações que Donald Trump levou, que levou o primeiro presidente americano condenado por abuso sexual. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado nesta terça-feira, portanto, ontem, por abuso sexual e difamação da escritora americana Elizabeth Jean Carroll. Essa é a primeira vez que um presidente americano é condenado por abuso sexual. Ele, no entanto, foi inocentado da acusação de estupro. Tem uma diferença técnica na legislação americana, tá? A escritora, hoje com 79 anos, deverá receber de Trump 5 milhões de dólares em indenizações. Perante um júri civil em Nova York, Carroll testemunhou ter sido abusada sexualmente por Trump em uma loja de departamentos em Manhattan nos anos 90. Depois, segundo Carroll, o ex-presidente Trump a difamou ao publicar em sua própria rede social, uma rede chamada Truth Social, em outubro de 2020, que as acusações da escritora seriam uma fraude completa e uma mentira. Trump não prestou testemunho durante o julgamento, mas o júri, formado por 6 homens e 3 mulheres, teve acesso a um depoimento por vídeo em que ele negou o estupro. O caso foi levado ao julgamento após Nova York aprovar uma lei permitindo a vítimas processarem seus agressores, mesmo anos após o ato da suposta violência sexual. Estamos muito felizes, disse Carroll, né, a vítima, a jornalistas após o resultado. Um porta-voz de Trump divulgou um posicionamento após a conclusão do júri, desqualificando a decisão. Aspas. Não se engane, todo esse caso falso é um esforço político visando o presidente Trump, porque ele agora é um favorito esmagador
para ser novamente eleito presidente dos Estados Unidos. Não é um favorito esmagador, aliás, a tradução está esquisita, né? Está esmagadoramente esquisita, mas sim, o Trump é um fortíssimo candidato para as eleições que acontecem nos Estados Unidos no ano que vem, tá? E aí a equipe de Trump falou que vai recorrer da decisão. Essa não é a primeira vez que o ex-presidente dos Estados Unidos é acusado de condutas sexuais impróprias. Mais de 10 mulheres já fizeram acusações do tipo contra ele, mas esse é o primeiro caso em que uma dessas alegações leva o ex-presidente a ser condenado por um júri. Portanto, Trump condenado. Matéria bastante importante aqui na Bloomberg Linha, sugiro que vocês leiam depois, para quem, principalmente quem mora no Rio de Janeiro. A Light vai ser alvo agora de um empresário bastante conhecido no mercado, né, o Tanuri, enquanto discute perdas crescentes com furto de energia. A Light, a empresa de energia do Rio de Janeiro, empresa privada, está numa crise absurda no Rio de Janeiro, culpa, né, o furto de energia. Obviamente, esse não é o problema principal da Light. A Light foi privatizada, vendida para capitalistas ditos puro sangue. Entre eles está um dos bilionários responsáveis pela crise nas Americanas. Sim, essa gente está em todos os lugares, tá, meus camaradas? Em todos os lugares. E a Light vem aí apresentando sinais de que está muito, muito, muito mal das pernas, né? E agora tem a possibilidade de um outro investidor entrar na Light esse ano, que é o Tanuri, que é um cara bastante controverso, para dizer o mínimo, né? Já ocupou presidência de várias empresas, né? E aí disse a assessores, Tanuri disse a assessores de detentores de debêntures da Light, em uma reunião na semana passada, que planeja investir até 1 bilhão na Light ainda esse ano, tá? Ele já é dono de uma boa parte das ações, cerca de 8 a 10%. Um dos principais sócios detentores de ações também lá na Light é, como eu falei, Carlos Alberto Sicupira, o mesmo que controlava as Americanas, né? Ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Herman Telles, que detém cerca de 10% das ações, tá? Então, o problema da Light é um problema grave, tá? O portal Seu Dinheiro traz também uma reportagem sobre isso, né, que a Light anunciou o calote a debenturistas, né, isso em abril. O anúncio veio à tona pouco depois do levantamento do segredo de justiça, que impedia a divulgação de informações referentes ao processo de tutela cautelar da Light. A Light está num processo de derretimento público, de fato, assim, há risco, de fato, de os cariocas e fluminenses terem problemas de energia elétrica nos próximos tempos aí desta empresa, que era uma empresa pública e foi privatizada anos atrás, tá? E o Sindicato dos Empregados dos estabelecimentos, do setor de energia, né, denuncia aqui, ó, os sócios do 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, Marcel Herman Telles e Carlos Alberto Sicupira, que são os controladores das lojas americanas, né, também estão com as mãos aí em cima da Light, agora em crise, né? E aí mostra aqui um dos motivos, né, para Ademar Mineiro, economista e ex-integrante do DIEESE. É curioso verificar que o grupo de controle da Eletrobras, que a gente falou sobre isso ontem aqui, né, que também é o 3G Capital das Americanas, que vai querer botar a mão no controle da Eletrobras, são também investidores da Light, e isso mostra, segundo a avaliação do Ademar Mineiro, que é ex-economista do DIEESE, uma busca por lucro fácil e de curto prazo com esses processos de privatização. No caso do setor elétrico, são empresas estratégicas onde tinha que ter planejado perspectivas de longo prazo. Esse também é um dos temores dos funcionários da Eletrobras, que essa gente bote a mão na Eletrobras, faça planejamento de curto prazo, aumente o salário dos executivos, aumente bonificação por ações, demita pessoas, corte custos e daqui a uns anos você vai ficar sem luz na sua casa, tá? Então, muito olho no que está acontecendo no mercado de energia no Brasil. Muito bem, Jimmy, terminamos o programa de hoje? Então tá, gente. Ó, agora vai começar o ICL Notícias primeira edição. Você pode pegar o link na nossa caixa de comentários, lá no YouTube, lá no Facebook, lá no Instagram, na Twitch, no Twitter, em todos os canais que você estiver acompanhando. Pegue o link e voa para a primeira edição, para o N1,
que vai ter muita informação de qualidade e muita coisa boa lá. Terminando o programa de hoje, amanhã a gente volta às 7 horas da manhã. De novo, um abraço afetuoso para o Glenn Greenwald e família, e também para o Roberto de Carvalho e família, pela passagem da Rita Lee e do David Miranda. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, cuidem-se, muita paz. O Desperta está de volta amanhã. Tchau.